Bom dia, Marabá! Chegamos para o nosso Pode Ver, o podcast da TV Vitória, neste sábado de aleluia, um sábado muito especial para todos nós cristãos. E hoje, especialmente, vamos falar da Semana Santa, a importância dela para todos nós. E por isso mesmo convidamos aqui o Padre Mateus Barbosa, que vai conversar um pouco com a gente sobre essa data tão importante, né? Para os católicos, para os cristãos. E vamos também falar um pouco das reflexões que essa semana nos remete. É uma semana importante, as famílias se reúnem, né? Não é só por questão do feriado, é uma questão muito realmente religiosa mesmo, né? As pessoas até mais antigas falam que antigamente as pessoas respeitavam mais essa data, hoje está deixa um pouco legado, mas enfim. Padre, essa data, Paixão de Cristo, a Semana Santa, o Sábado de Aleluia, o Domingo de Páscoa, essa data, o que representa para todos os cristãos, para os católicos? Bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente, bom dia a todos os nossos espectadores da TV Vitória. Uma alegria poder estar aqui com vocês nesse podcast. Bom dia, Vitor. Bom dia a toda a equipe. E respondendo à pergunta a respeito da Semana Santa. Semana Santa, na verdade, ela se inicia no Domingo de Ramos, que é a entrada de Jesus em Jerusalém, onde ele é aclamado rei de Israel, descendente de Davi, após um período longo de 40 dias de caminhada, que é a Quaresma, que se inicia na quarta-feira de cinzas. E a Semana Santa é a semana maior dentro desse período de preparação para a celebração da Páscoa. A importância dessa semana, né? Como a gente já sublinhou aqui, como eu mesmo já sublinhei, é a semana maior. É onde nós estamos entrando justamente no cerne, né? no centro, ali no âmago da fé cristã, que é quando Cristo livremente, conforme ele diz no capítulo 10 do Evangelho de João, ele é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, e que ele dá essa vida dele livremente, que ninguém pode tirar ele. Então, Cristo, de modo livre e obediente ao Pai, entra em Jerusalém para padecer o suplício da cruz. E ao entrar em Jerusalém, ele é aclamado como rei de Israel. Era um dos títulos messiânicos da época. É importante destacar que aquelas pessoas que receberam Jesus no domingo são diferentes das pessoas que gritaram crucificam na sexta-feira. Um livro que pode deixar bem claro, por exemplo, essa explicação é o do Papa Bento XVI, Jesus de Nazaré, naquele tomo que fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Justamente quando Jesus entra em Jerusalém, quem vai receber Jesus são os pobres, as pessoas pobres e mais simples. São chamados no hebraico de anauins, que são os pobres de Iavé, os pobres do Senhor, os simples de coração. Aqueles cujo tem mais facilidade de compreensão da palavra de Deus e de aceitação. Porque se não fossem os pobres de Iavé, que tivessem recebido Jesus, os anauins, esses pobres de coração, desimpedidos das suas próprias convicções, do seu orgulho, da sua soberba e da sua prepotência e arrogância, quem teria recebido Jesus por primeiro seria justamente os sacerdotes, né? Mas não foram eles. Quem condenou Jesus foi justamente os sacerdotes. Não reconheceram nele o Salvador e o Senhor. E ao longo de todos os dias dessa Semana Santa, nós vamos meditando um mistério próprio da cruz do Senhor, sempre apontando para a cruz do Senhor. E, por exemplo, na segunda-feira Santa, é comum a gente ver aquele evangelho de Jesus que vai até a casa de uma pessoa, tomar uma refeição, e lá uma mulher unge os pés dele com alabastro, que é um perfume caríssimo, já fazendo menção ao corpo dele que vai ser ungido e colocado no sepulcro.
E por aí vai. Cada dia uma meditação. Agora, eu não sei se, respondendo também a pergunta, entra um outro dado, que além do dado teológico, que é justamente a cruz. Jesus está caminhando para a cruz, para sofrer a cruz. Tem também a piedade popular. E essa piedade popular é a forma como o povo simples compreende a fé e vive e celebra a fé. Por exemplo, eu vou falar do exemplo da minha paróquia, da minha atual paróquia, que é São José Operário. Eu estou há 4 meses lá. Acabei de chegar em Marabá. Sou daqui, Seja bem-vindo mas novamente. muito obrigado. Sou daqui, mas sempre trabalhei fora. Sou lá da Folha 12, lá da periferia. É o povo aí da 12. O povo da Folha 12 aqui. Olha só, essa pessoa que saiu de lá e hoje é um padre, seu serviço e sua missão. Tamo aí. Então vamos lá. Na Segunda-feira Santa, o que a gente fez? A gente uniu 2 imagens, né? Claro que no domingo a gente já celebrou o Domingo de Ramos, aquela procissão com os ramos bonitos, debaixo de chuva e tudo. Mas o povo tava lá firme e forte. As crianças, os idosos, os jovens. Foi uma coisa muito bonita de se ver. A igreja lotou. De manhãzinho cedo, 7h30 da manhã. E na Segunda-feira Santa, nós fizemos a procissão com as 2 imagens de Nosso Senhor dos Passos, que é Jesus carregando a cruz, e de Nossa Senhora das Dores. Saindo da igreja, cada uma indo para um lugar. As mulheres vão com Nossa Senhora das Dores e os homens com Nosso Senhor dos Passos. Então, Nosso Senhor dos Passos foi para uma casa no bairro Araguaia, e ali a Nossa Senhora das Dores foi para uma casa lá mesmo no quilômetro 7, perto da igreja. Elas saíram para na terça-feira Santa, elas se encontrarem em frente à igreja. A gente sai em procissão das casas, os homens e as mulheres. As mulheres sempre em maior número, porque eu não sei o que acontece com esses homens. Não sei se esses homens não são bons de reza. Eu não consigo entender, cara. Não é possível. Vamos se envolver mais aí. Moço, né? Pelo amor de Deus. Masculino, vamos... Aqueles miados de gente, né? Mas foram, graças a Deus que foram, porque senão quem ia carregar o andor era eu. Então, lá estávamos nós, saindo dos pontos de encontro, e as 2 imagens se encontrando na porta da igreja, fazendo menção àquele encontro que Maria Santíssima teve com Jesus na Via Sacra. Então, essa é a piedade popular, né? A forma como o povo vive e celebra a fé, do seu jeito, do seu modo, preservando, claro, a pureza da fé. Na quarta-feira, nós celebramos a procissão do fogaréu. Tivemos a missa e após a Santa Missa nós tivemos a procissão. Nessa procissão, nós temos ali 40 homens encapuzados com um chapéu em formato de cone, onde só fica uma abertura para a visão deles e uma abertura na boca, tapa todo o rosto. Ninguém sabe, eles são anônimos, ninguém sabe quem são aqueles homens, eles são chamados de farricocos. É uma procissão do século XVIII no Brasil, mas que remonta à Idade Média. Foi trazido por um padre português lá para a cidade do Goiás. Então já é tradição lá. E é muito bonito de se ver porque toda a cidade lá para, né? É chamada de procissão do fogaréu porque todo mundo carrega tocha. Havia essas imagens, havia algumas reportagens a respeito. É muito bonito, é muito bonito. Eu nunca presenciei. Tentei reproduzir aqui, foi muito bonito também. Esses homens representam os algozes de Jesus, soldados romanos, que procuram prendê-lo. A intenção é justamente essa, buscar Jesus, tentar encontrar Jesus para prender ele. E é na escuridão, com homens encapuzados, com as tochas acesas, e o objetivo deles é prender o Messias para crucificá-lo. Então, o significado é justamente esse, de dentro da escuridão, o bem sempre reluz, como o fogo daquela tocha e das velas das pessoas, onde nós somos chamados a nos recordar dos nossos pecados, a fazer penitência, e não permitir com que o mal, que não mostra o seu rosto, interfira na nossa relação com Deus. Na Quinta-feira Santa, nós celebramos o lava-pés, a ceia do Senhor, onde
Nós, padres, renovamos as nossas promessas sacerdotais, porque na Quinta-feira Santa Jesus institui o sacerdócio e o sacerdócio ministerial e a Eucaristia. De manhã nós estávamos todos na catedral junto com o nosso bispo. Lá renovamos as nossas promessas sacerdotais e os óleos santos foram consagrados. São os óleos de administração dos sacramentos: batismo, crisma, unção dos enfermos, de ordenações, né? Mas isso é um ato meio que reservado aos padres ou é público? Para toda a comunidade. Pra toda a comunidade. Sempre na Quinta-feira Santa, 9h30 da manhã, essa missa é celebrada. Todos os padres da diocese vão para lá, concelebram essa missa, o bispo preside a missa e as pessoas, os fiéis de todas as paróquias, representando as paróquias, se fazem presentes na catedral. Uma celebração muito bonita. E à noite a gente celebra a missa da Ceia do Senhor, que é onde Jesus institui o sacerdócio, e tem o rito do lava-pés, o rito simbólico, onde a gente lava os pés de 12 pessoas, fazendo aquilo que Jesus fez, né? Lá no capítulo 3 do Evangelho de São João, Jesus diz assim: se eu que sou o vosso mestre e Senhor, estou fazendo isso, estou dando o exemplo para vocês, e o mandamento que eu vos dou é que vocês amem uns aos outros. Então, Jesus, que ele sendo o Senhor, se rebaixou na condição de servo, para lavar os pés dos seus discípulos. Até mesmo os pés de Judas. Da humildade, né? Exemplo da humildade. Nós estamos falando de Deus. Claro que é Deus encarnado, mas ele está dando exemplo. Ele experimentou toda a nossa miséria humana. E Jesus quis experimentar toda a miséria humana, menos o pecado. Então, ele não guardou mágoa, não guardou rancor, até mesmo daquele que iria entregá-lo. Então, ele se ajoelha diante daquele que entregou a ele e lavou os pés dele também, como sinal de humildade. Na Sexta-feira Santa, que é o momento ápice, né, nós já iniciamos à meia-noite com o relógio da paixão, vigília eucarística, onde as pessoas vão até a capela da reposição, onde está o Santíssimo Sacramento, que é retirado do altar, do sacrário. O altar é desnudado, né? As imagens já estão todas cobertas. Veste-se a igreja de uma atmosfera de luto, de tristeza. Sim. O fundador está morto, né? Então, 5 horas da manhã, na sexta-feira, nós celebramos o ofício das trevas, que é tudo escuro, a igreja toda escura, com um candelabro de 15 velas. Nós vamos apagando uma vela a cada salmo e cada leitura que é feita. Os salmos são cantados, as pessoas participam conosco também, a comunidade participa conosco. E é incrível, porque, por exemplo, eu achei que ali no quilômetro 7, eu vou falar que parece até que vai ser assim, que padre é esse que não tem fé, né? Eu estava incrédulo que fosse dar o tanto de gente que deu, mas foi uma coisa incrível. Até pelo horário, né? Até pelo horário, 5 horas da manhã. Eu falei, não, o povo vai querer dormir. Que nada, tava todo mundo rezando. Que bom, maravilhoso. E aí acabou o ofício, nós nos preparamos para o ato litúrgico, que é a celebração da Paixão do Senhor, às 15 horas, e depois a procissão com o Senhor morto. Depois daí, na igreja, não se pode rezar missa, não se tem missa nesse dia. Na sexta-feira, né? Justamente, na Sexta-feira Santa, que foi o dia que Jesus morreu. A missa é sacrifício. É o sacrifício da cruz. Então, na Sexta-feira Santa, que foi o dia que se realizou o sacrifício de Jesus na cruz, a cruz já é o próprio sacrifício. Então, a igreja não reza missa nesse dia. Apenas tem o ato litúrgico, a adoração do Senhor na cruz. E basta. Até a vigília pascal, no caso é no sábado do Aleluia, não se reza a missa também, não se tem sacramentos, não se pode administrar sacramentos, porque Jesus está no sepulcro. Nós estamos no silêncio do Deus que dorme o sono da morte e que vai até a mansão dos mortos para buscar os justos, desde Adão e Eva até aqueles dias, para levá-los à mansão eterna, né, o céu. Então, até o grito da ressurreição, Cristo está vivo, onde a igreja glorifica pela ressurreição do Senhor. Ali estamos todos nós nos reunidos,
na vigília pascal, uma missa longa, que é a mãe de todas as vigílias, com 8 leituras, rito batismal, rito de iluminação, bênção do fogo novo. É uma missa totalmente diferente, né? Então tem muito mais profunda, né? Pelo teor. Pelo simbolismo também. Né? É uma coisa... E ela acontece geralmente que horário? Pela manhã ou à noite? À noite, não pode ter de manhã, né? Não pode porque a partir da primeira vigília da noite do domingo é onde está a expectativa da ressurreição do Senhor. Porque para o judeu o dia começa às 18 horas e termina às 18 horas também. Então, nas 18 horas do sábado, para nós, para eles já é domingo. Sim. Né? Então, ali já é o domingo da ressurreição. Durante aquelas vigílias, nosso Senhor ressuscitou. E ali nós celebramos a ressurreição do Senhor na vigília pascal, onde nós nos alegramos como igreja pela ressurreição do nosso fundador. E domingo de Páscoa é a continuidade daquilo que nós chamamos de Tríduo Pascal. São 3 dias. Né? Semana Santa está incluso também o Tríduo Pascal. Segunda, terça, quarta é uma coisa que está dentro da Semana Santa, mas quinta, sexta, sábado e domingo é chamado assim de Tríduo Pascal. Os 2 primeiros dias, quinta e sexta, porque o que Jesus faz na quinta acontece, o que Jesus anuncia na quinta acontece na sexta. No sábado, nós temos ali Nosso Senhor no silêncio do sepulcro. E no domingo, nós temos a ressurreição do Senhor, que rompe com a morte, vence a morte e liberta todo mundo. Por que então que essas celebrações são importantes? Porque nós fazemos memória do maior acontecimento da história da salvação, que foi justamente a redenção do ser humano, de toda a criação, na verdade. Toda a criação foi redimida por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da cruz que garantiu isso. A cruz leva o Senhor até o sepulcro. O sepulcro fica vazio com a sua ressurreição. E porque Cristo ressuscita, nossa fé não é vã, como diz Paulo. Então, esse é, de modo bem sintético, bem resumido, é o suco das celebrações da Semana Santa. E está aí a importância, né? Sim, com certeza. E quando o senhor fala, né, que todos os momentos ele já previa a traição, a situação da questão do Pedro, da morte dele. Então, todos esses elementos que iria acontecer, ele já estava tudo previsto. Ele já previa, já sentia que ia acontecer, né? Ele já sabia, né? Jesus já sabia que tudo isso ia acontecer. Ele já sabia que ele veio para sofrer a cruz. Uhum. Mas, dentro da teologia católica, tem uma certa unanimidade de afirmar que Jesus foi tomando consciência da missão dele como humano, como Deus que se encarna. Ele vai tomando consciência com o passar dos anos. Deus, o Pai, vai revelando para ele o que de fato, né, ele deveria passar. Tanto é que no jardim do Getsêmani, na hora da agonia, depois da última ceia, ele faz uma súplica ao Pai, né, de um anjo do Senhor que está lá no jardim, que oferece para ele um cálice amargo. E ele diz assim: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas se este cálice não pode passar sem que eu beba, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então Jesus foi vendo o que de fato era a cruz. A dor de ter que passar por aquilo. A dor de ter que carregar sobre os ombros dele o pecado de toda a humanidade. Que não se tratava só dos contemporâneos dele, mas se tratava daqueles que vieram antes, daqueles que eram contemporâneos a ele, aqueles que vieram depois. Viriam depois. Então, era o peso de toda uma humanidade pecadora que Cristo carregava. E assim ele quis isso. Não adianta, às vezes, as pessoas dizerem assim:
Como é que pode um Deus que diz que ama seu filho, mas coloca uma cruz para ele morrer e todo carrega... As pessoas ficam se questionando, né? Várias situações. Paciência, né? Mas vai fazer o quê? O pai quis assim, o filho também quis assim, o filho aceita e ele é obediente ao pai. Só que como humano, Jesus, uma única pessoa com duas naturezas, uma humana e uma divina, 100% homem e 100% Deus, quando ele se depara com a realidade da cruz, ele vê que aquele cálice de fato era amargo para beber. Quando ele viu o que ele deveria passar, ele começa a suar sangue, existe até uma explicação biológica para isso, uma situação de medo extremo que causa essa reação fisiológica de fazer com que a pessoa sue sangue, né? Eu não consigo explicar com tanta propriedade porque não é a minha área, mas para ver a agonia que Jesus tinha ao contemplar o que ele deveria passar, e logo depois ele viria a ser preso. Os romanos chegariam, prenderiam ele passaria uma noite preso até ser apresentado dentro de um julgamento falso, que foi o que os judeus fizeram, né? Foi em cima da hora. O Sinédrio, que era o conjunto de sacerdotes e os sumos sacerdotes da época dele, e ali era uma espécie de conselho. Eles começaram a julgar Jesus. E pronto, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer com que ele seja julgado pelo templo, pelos romanos, por nós judeus. Vamos lá, vamos ver. Então, se ele é judeu, ele tem que ser julgado por Herodes. Não, mas a condenação é que ele também estava falando que ele não devia pagar imposto a César. Então, vamos botar ele para ser julgado pelos romanos. Mas o principal elemento ali, no momento do julgamento, era a dúvida em relação à questão de Jesus ser representante de Deus, ser filho de Deus, ser o enviado. Era essa dúvida que girava em torno? Sobretudo essa dúvida. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias, porque a figura do Messias que tinha sido anunciada no Antigo Testamento, as correntes messiânicas acreditavam, por exemplo, num Messias que viesse montado num cavalo, empunhando uma espada na mão, de armadura, que viesse cortar a cabeça de todo mundo, sobretudo dos romanos que invadiram a Palestina e estavam oprimindo o povo. O Império Romano, quando se expandiu, tomou também o território da Palestina. Então, eles sonhavam que o Messias viesse não como libertador do pecado e da morte, mas como libertador político. Então, se decepcionaram. Tinham, né? Justamente, aí o Messias veio montado num jumento, nasceu pobre, era carpinteiro, filho do carpinteiro, de uma mulher. Tudo aquilo que eles não esperavam. Tudo que não esperava. Tudo que não esperava. E aí olham para ele e dizem, isso é um farsante. Ele diz que é Deus. E Jesus infringiu algumas leis da época. Por exemplo, ninguém poderia dizer que era filho de Deus. E Jesus chegou dizendo que era filho de Deus. Padre, nós vamos interromper 2 minutos. Nós estamos chamando aqui para o intervalo comercial, para você ver como a conversa é boa. Já passamos quase 20 minutos e o tempo é 15 para cada bloco. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos em 2 minutos. Quer garantir a sua vaga na universidade? O Futuro Universitário está aqui para te preparar. É isso mesmo, Jennifer. O êxito pré-vestibular, o cursinho mais tradicional de Marabá, agora é Futuro Universitário. É mais tecnologia, mais inovação e o compromisso que você já conhece. O seu sonho está perto e nós vamos te levar até lá. O futuro é você na universidade. Todo mundo tem uma história com a Ortobon. Na infância, o colchão vira brincadeira. Na adolescência, é onde a gente sonha. Na vida adulta, o descanso depois de um dia corrido. E mais tarde, o lugar de contar histórias para os netos. A Ortobon está em todas as fases da sua vida, cuidando do seu sono e dos seus sonhos. Ortobon para a vida inteira. O conforto que você merece em todas as fases da sua vida.
Alimentos Finotrato são sinônimos de nutrição de alta qualidade e segurança para os pets. Finotrato Nature é um alimento super premium, desenvolvido por especialistas em nutrição de cães e gatos, possuindo todos os nutrientes e atendendo os requisitos necessários para promover mais saúde e longevidade aos cães. Zero adição de antioxidantes artificiais, corantes e ingredientes transgênicos. Finotrato Nature. O Posto 26, além de ser o mais bonito da cidade, também tem combustível com qualidade comprovada. Atendimento rápido, com frentista sempre à disposição, para que você não perca tempo no trânsito. Serviço de troca de óleo grátis de segunda a sábado. Posto 26, o posto mais bonito de Marabá. Folha 26 na Rotatória Verdes Mares. Em 2025, faremos história. Aqui, cada passo é superação. O desafio está lançado. Você aceita? Corrida Sabor do Pará, 40 anos da distribuidora Tocantins. Vou ensinar para você como chegar na clínica AMD Saúde. Ela fica localizada na folha 32, por trás da Mediclínica. Você vai encontrar o muro azul, que é a entrada da nossa clínica e do nosso estacionamento. AMD Saúde, diagnóstico por imagem. Voltamos com o segundo bloco do nosso Pode Ver especial, sábado de Aleluia, quando todas as famílias estão reunidas em casa. Já passamos a Sexta-feira Santa, se preparando para o domingo de Páscoa. É um momento também de muita reflexão, né? Onde se reúne a família também, tem o ovo de Páscoa. Padre Matheus Barbosa está aqui, um convite especial, fazendo desse momento também muito especial. Nós encerramos o bloco anterior falando do julgamento, né? O momento em que Jesus é capturado, é levado pelos romanos e inicia ali um julgamento, né? E, na verdade, o que realmente estavam julgando ali? Era as atitudes de Jesus, quais foram os argumentos que os sacerdotes ali encontraram para fazer esse julgamento com base em quê, na verdade? Esse é um ponto muito importante para a compreensão do julgamento de Jesus. Essa pergunta é uma pergunta profunda, por que de fato Jesus foi julgado? Isso. Né? Parece, se você for prestar atenção, parece que Jesus de fato, antes mesmo da Semana Santa, que é isso tudo que a gente tem vivenciado, parece que desde o momento em que Jesus teve a sua vida pública, ele estava sendo espionado. Sendo observado pelos judeus. Eles queriam achar alguma coisa para incriminar Jesus. Eles queriam arrumar algum motivo. Primeira coisa, sabe? Tinha muita inveja também a respeito desses homens que passavam tanto tempo estudando a lei, os mandamentos, e passavam ali horas e horas lendo os pergaminhos no templo para serem os doutores da lei, os professores. E do nada chega um carpinteiro que
se autodenomina rabi, mestre, professor. Ele faz tudo o contrário, por exemplo, porque na época de Jesus eram os discípulos que escolhiam o seu mestre, o seu professor, o seu rabi. No caso de Jesus, Jesus que escolheu os seus alunos. Ele que foi atrás dos alunos dele. Ele passa, por exemplo, na beira do mar da Galileia e tem 4 pescadores lá lavando as redes depois de terem pescado a noite toda. Ele olha para os 4, Pedro, André, Tiago e João, olha para os 4 e diz, vamos, me segue, né? Aí vai com Tomé, Mateus, essa turma toda, né? Tá. Era um homem grande em palavras e atos, fazia milagres, curava as pessoas, ressuscitava mortos, multiplicava pães, e eles olhavam para aquilo ali. O que está acontecendo? Estavam insatisfeitos, né? Tem a questão da inveja, da arrogância e da soberba deles. Mas Jesus não descumpre nenhuma das leis da Torá. Sim. Que era a lei e que continua sendo a lei dos judeus. Jesus, na verdade, confronta toda e qualquer interpretação humana e legalista que estava em torno da Torá. Porque, por exemplo, Deus deixa 10 mandamentos. Escreve 10 mandamentos na tábua. Mas quando Jesus se encarna, nasce, tem 613 leis. Então são interpretações humanas. É como se fossem adendos, né? De acordo com esse mandamento, então vamos fazer um outro mandamento, um outro. Reescrevi algumas coisas. E aí chegaram a 613 leis. Né? E Jesus resume, por exemplo, essas 613 leis e as 10 leis que o pai dele deixou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha só. Resume. Então isso para eles era inconcebível. Por exemplo, uma das coisas que levou Jesus à crucifixão foi ele curar no sábado. Né? O sábado era de descanso, ninguém podia fazer nada. Uhum. Se você vai, por exemplo, eu nunca fui em Jerusalém, mas quem já foi em Jerusalém, que já morou em Jerusalém, diz que a partir das 18 horas da sexta-feira, até o elevador do prédio vai sozinho nos andares, porque apertar o botão do elevador é trabalho, né? Então, Jesus curava no sábado e Jesus depois dizia assim, veja, o sábado não foi feito para o homem. Perdão, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado que foi feito para o homem. Ou seja, acima de toda interpretação legalista e de toda vivência legalista das coisas, está a misericórdia e o amor. O desejo de salvar as pessoas. Depois, Jesus blasfemou na concepção deles, foi blasfêmia. Jesus disse uma vez que ia destruir o templo e depois reconstruir ele em 3 dias. Falar do templo para o judeu é um absurdo. Nem sequer 50 anos tens, como tu podes dizer uma coisa dessa? Esse templo foi construído dentro de 46 anos, como é que você pode fazer isso? Acaso você é maior do que o nosso pai Abraão? Né? Então, Jesus está falando do corpo dele, do templo do corpo dele, que dentro de 3 dias, né, estaria ressuscitado. Depois Jesus se coloca como filho de Deus. Ele diz que é filho de Deus. Depois ele se identifica como Deus, por exemplo, quando Jesus diz assim, eu sou foi a forma como Deus se revelou para Moisés na sarça ardente. Então quando eles escutavam aquilo, aquilo foi um baque. Depois Jesus ensinou todo mundo a chamar Deus de Pai. Sabia-se, por exemplo, talvez de um germe da noção de paternidade de Deus que ainda não tinha crescido. Eles sabiam que Deus era rei, era todo-poderoso, era criador,
Eles não aceitavam ainda que Jesus fosse o filho. Não aceitava. Não admitia de maneira nenhuma. E ainda por cima se revoltaram quando Jesus disse assim: vocês também são filhos desse mesmo Pai. Então, quando vocês rezarem, vocês dizem assim: Pai nosso que estás no céu. E depois disse ainda para o povo chamar Deus de Abá. Abá é a forma como a criança pequena chamava o pai dentro de casa. Papai. Uhum. Pera. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e ele está mandando todo mundo chamar esse Deus Todo-Poderoso que venceu as batalhas no Egito, que venceu mais não sei o que na entrada da Terra Prometida, que dizimou, assim, a interpretação do escritor do livro da redação deuteronomista, dizimou a população, é o vencedor, e agora está mandando o povo chamar esse mesmo Deus de papai? Então, assim, blasfêmia. Né? Na cabeça deles era blasfêmia. A cura no sábado, a blasfêmia, e fora outras coisas, andar com gente impura. Quem é, de fato, um profeta, o filho de Deus, jamais vai andar com um ladrão, prostituta. Eu ia citar o exemplo aqui de Mateus, né? que era ladrão publicano. Então, assim, cobrador de impostos. Mateus, eu vou almoçar na sua casa, vou comer na sua casa. Esse homem come com publicanos e pecadores. Como é que esse homem pode dizer que ele é filho de Deus? Ele tá ficando impuro. Anda com pescador analfabeto, anda com prostituta, anda com esse povo louco, os pecadores mesmo públicos, todo mundo tá com ele, só com os tortos que ele anda. Depois Jesus, os tortos, os excluídos. Os excluídos. E aí Jesus vai dizer que quem precisa de médico são os doentes, não os sãos, né? Outra coisa, Jesus não fazia ritual de purificação, que é próprio dos judeus. Chegava no lugar, precisava comer, eles lavavam as mãos até aqui, né? Até os ombros, para poder comer. E os discípulos não faziam isso, nem Jesus também. Por que vocês não fazem ritual de purificação? Jesus nunca infringiu nenhuma das leis da Torá. Ele apenas ensinou a gente o espírito da lei. Que o espírito da lei não é o cumprimento ao pé da letra, mas saber o que está por trás disso tudo. Isso vai me tornar uma pessoa melhor? Então foi um dos motivos da condenação de Jesus. Para eles conseguirem montar esse julgamento dentro do Sinédrio, tinha que ter base, elemento, dentro da lei da Torá, né, para poder julgar Jesus. Para o Império Romano julgá-lo, tinha que também ter as suas infrações, né? Justamente. E uma delas foi eles disserem que Jesus ensinou a não pagar imposto a César. Então, não pagar imposto para o Império Romano era uma coisa, se você não fosse morto, você seria escravizado pro resto da sua vida. Então foi um dos motivos também. Então, dentro desse jogo aí, desse falso julgamento, o que estava realmente por trás é vamos tirar esse cara de cena. Tem um momento que ele condenou a questão da cobrança de imposto, né? Que era abusivo demais para os pobres. Acho que isso aí também aumentou ainda mais o olhar sobre ele. Teve também essa questão dessa opressão inteira. Mas em momento algum, Jesus disse para não pagar o imposto a César. Sim. Uma coisa muito fantástica foi quando pegaram uma moeda, entregaram para Jesus e disseram assim: e aí, paga ou não o imposto a César? Se dissesse, por exemplo, pode pagar, ele estaria... Foi uma armadilha. Ele estaria dizendo assim: eu sou inimigo de vocês, eu estou do lado daqueles que oprimem o meu povo. Se Jesus dissesse não pague, ele estaria indo contra o Império Romano. Então eles queriam algum motivo para condenar Jesus de todo jeito. Aí Jesus disse assim: pega aí, cadê a inscrição dessa moeda? O que está inscrito nessa moeda? A imagem de César. Então dê a César o que é dele, né? E dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, afinal de contas? Na nossa alma, no nosso coração está inscrita a vontade de Deus. É como se na nossa alma tivesse a digital de Deus. Onde a gente toca, fica a nossa digital. Então a inscrição de Deus está em nós.
Dê essa moeda de prata ou de ouro para César. O que Deus quer é você, é o seu coração. Em você está a inscrição divina. Tem algo de Deus em você. Então entregue-se a Deus. Então, uma vida realmente dedicada a essas causas, né, populares, essas causas em defesa realmente daquelas pessoas que precisavam, na verdade, dessas palavras, né, como tem hoje. Padre, hoje é sábado de aleluia, né? O que também representa o sábado de aleluia, na verdade, é o momento da morte e da ressurreição, que é no domingo. Uhum. Né? E para os católicos, para os cristãos, o sábado, qual a representatividade? Como eu te falei ainda há pouco, nós estamos naquele silêncio ensurdecedor de Deus que repousa no sono da morte e nós estamos aguardando a sua ressurreição. Bem, nesse silêncio que para nós é incompreensível, né? O porquê que Deus se rebaixa nesse nível de ter que experimentar até a própria morte humana para poder nos salvar, né? Na nossa inteligência humana a gente não consegue compreender, mas foi desígnio de Deus. Deus quis assim, como eu já falei. Ele se submeteu a essa realidade para nos tirar de uma situação sobrenatural que é a situação da condenação eterna. Então, Cristo desce à mansão dos mortos no sábado. Ele já redimiu a humanidade na cruz, de uma vez por todas. Esse sacrifício é único e irrepetível, não se repete. Já aconteceu há 2000 anos atrás na história. Cristo desce até a mansão dos mortos e lá na mansão dos mortos estão todos os justos antes dele. Abraão, Isaac, Jacó, Adão, Eva, Noé, Davi, Natã, Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, todos os profetas, todo o povo justo do Senhor que esperavam o cumprimento desse dia grandioso, que é o dia da salvação. Cristo desce até a mansão dos mortos. É o sábado. É o sábado, no sábado. Uhum. E lá ele traz até o último dos pecadores e piores dos pecadores para junto de Deus, fazendo assim com que o ser humano se torne novamente amigo de Deus, íntimo de Deus. Tem agora não consigo me lembrar, mas tem uma pintura numa igreja, não sei se é na Itália, alguém pode depois me corrigir aí nos comentários, onde nós vemos, por exemplo, Jesus descendo a mansão dos mortos e puxando Adão e Eva pelos cabelos, né? Levando eles de volta para a eternidade, levando para junto do céu. Então, nós acreditamos que ali nosso Senhor desce a mansão dos mortos, inferno, ínferos, é justamente isso, a mansão dos mortos, né? Aonde estão os mortos. E ele vai lá e busca todo mundo e leva para junto do seu Pai. Então é isto o nosso sábado, aleluia, mas depois ele se completa com a vigília da ressurreição, onde nós louvamos e agradecemos a Deus pela sua ressurreição. A sua ressurreição é a garantia também da nossa vitória, de que um dia também nós iremos ressurgir. Cristo garante também a nossa ressurreição. Perfeito. Padre Matheus Barbosa, vamos a um breve intervalo comercial, dentro de 2 minutos voltamos. Esse vai ser o último bloco. O próximo, Padre, vamos falar um pouco do domingo, da ressurreição em si. Vamos voltar em 2 minutos. O Dia das Mães está chegando e a Urrana Prata 925 tem a coleção perfeita para você surpreender a sua mãe. A nossa nova linha traz peças exclusivas, feita com prata de alta qualidade que vão iluminar o sorriso dela. De brincos delicados a colares deslumbrantes, cada ideia é pensado com carinho para celebrar esse amor incondicional. Faça sua mãe feliz com um presente da loja Urrana Pratas 925. Há 40 anos, a distribuidora Tocantins movimenta o mercado paraense com eficiência, qualidade e compromisso.
Somos um dos maiores distribuidores do estado, conectando grandes marcas aos nossos clientes. Nossa logística ágil e eficiente garante que cada entrega chegue com segurança e agilidade. Trabalhamos lado a lado com as maiores indústrias do mercado e marcas reconhecidas nacionalmente. E temos orgulho de levar à mesa do paraense o legítimo sabor do Pará, sinônimo de tradição e qualidade. Distribuidora Tocantins, movimentando negócios, conectando marcas e transformando o mercado paraense. Aqui, a educação vai além do conhecimento. Cultivamos a sabedoria, valores e fé. Do maternal ao 9º ano, oferecemos o ensino completo. Trabalhamos com bilíngue de forma integrada, interativa e prática. Valorizamos a parceria com as famílias, unindo pais, alunos e professores. Um corpo docente dedicado com o sucesso de cada aluno. Matrículas abertas. Agende sua visita e venha conhecer nossa escola. Procurando um lugar perfeito para momentos especiais? Um ambiente aconchegante, onde família e amigos se reúnem para celebrar a vida. Perfeito para confraternizações e aniversários inesquecíveis. Delicie-se com a melhor picanha na brasa ou na chapa de Marabá e um atendimento que faz você se sentir em casa. Estamos abertos de terça a domingo. A Abajur Restaurante, sempre de bem com você. Folha 17, Nova Marabá. Ao adentrar a Savassi, você se depara com uma coleção verdadeiramente encantadora, repleta de opções que certamente agradarão aos mais diversos gostos e estilos. Cada peça foi selecionada com extremo cuidado, pensando não apenas na qualidade e beleza, mas também na mensagem de amor e gratidão que cada presente pode transmitir. Savassi, você mais linda de Savassi. 100 dias de governo, 100 dias de ação por toda Marabá. Tem escolas e creches em fase de entrega à população. Tem saúde sendo cuidada, com ampliação da estrutura e melhoria no atendimento dos hospitais e postos. Tem pronto-socorro saindo do papel, com obras em ritmo acelerado para ser entregue até o final do ano. Tem obras de requalificação na zona rural e na zona urbana. Tem o lançamento do programa Ação Marabá, o maior projeto de ação nos bairros da nossa história. O bairro da Paz já foi o primeiro a ser beneficiado. Estou achando maravilhoso esse serviço aqui, é uma coisa que eu nunca esperava, está acontecendo agora nessa gestão. Todo mundo aqui vai só ganhar. Que vai ficar melhor ainda para nós. Progresso chegando e vai melhorar aqui para nós. São 100 dias de muito trabalho. Estamos construindo juntos um novo tempo para fazer de Marabá um lugar melhor para se viver. Prefeitura de Marabá. A transformação já começou. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do Pode Ver, muito especial hoje, recebendo aqui a presença do padre Mateus Barbosa, da paróquia São José Operário, lá do quilômetro 7, que nos cederam aqui o padre para vir conversar um pouco sobre essa data, hoje sábado de Aleluia, amanhã domingo de Páscoa, e é justamente, padre, sobre o amanhã, o domingo de Páscoa, né, que é a ressurreição. Como é que a igreja, os católicos vê essa data, né, a importância dela? Só um detalhe que eu deixei passar despercebido, você falou também a respeito do sábado, né, o que significava. Sim, isso. É importante também dizer, por exemplo, o evangelho da missa da Vigília Pascal, que é no Sábado Santo, fala das mulheres que foram até o túmulo para levar ungüentos, óleos, para ungir o corpo de Jesus, para não permitir com que o corpo de Jesus se decomposse rápido, né? Quando elas chegam lá, tem um homem vestido de branco sentado numa pedra e pergunta para elas assim: o que é que vocês estão fazendo aqui, né? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Então, na madrugada do domingo, Jesus ressuscita. A vigília é a madrugada do domingo, onde as mulheres vão até o túmulo e recebem o choque dessa notícia de que Jesus está vivo e não está mais ali.
No domingo de manhã, elas vão lá e dizem para Jesus, perdão, para os apóstolos, da visão que elas tiveram. No domingo de manhãzinho cedo, elas saem de lá e já vão direto contar para os apóstolos. Os apóstolos ficam em choque também, imagina. É aí que entra a Maria Madalena, não? A Maria Madalena... Foram duas? Bom, Maria Madalena vê Jesus num outro domingo. No outro domingo. Ah. Que é quando ela vai ao túmulo. Isso acontece no mesmo dia, mas a igreja divide em domingos, né? Certo. Aí as mulheres vão lá falar para os apóstolos. Vão falar para os apóstolos e diz assim: Jesus ressuscitou, do jeito que ele tinha dito. E o túmulo está vazio. Tinha um homem lá sentado na pedra, um homem vestido de branco, era um anjo, e disse pra gente que ele não estava lá mais. E os apóstolos vão. João, junto com Pedro, correm até o túmulo. Quando chegam lá, João chega na frente, João era mais novo, tinha mais pique, Pedro era um pouco mais velho, não dava conta de pegar, por exemplo, o pique do moleque, né? Então, chegou depois. Só que João esperou Pedro chegar, não entrou no túmulo. Ele viu, ele olhou para dentro do túmulo e viu que o túmulo estava vazio. Pedro entra. Só quando Pedro entra, isso é no domingo de manhã. Quando Pedro entra, é que João entra junto com ele e eles veem, por exemplo, que realmente o túmulo está vazio e os panos que enrolaram o corpo de Jesus estão deixados de lado, em cima da pedra. Então, de fato, né, não é só, por exemplo, conversa, pelo amor de Deus, não me cancelem, nem briguem comigo depois. Não é só conversa de mulher, entendeu? Que foi lá e viu e depois saiu dizendo, história. Não, é verdade, é verdade. E eles comprovaram, né? Depois eles até dizem assim, algumas das mulheres que andavam conosco foram até o túmulo e disseram que ele está vazio, né? Então não é uma conversinha, de fato ele está vivo. E o domingo da ressurreição é o dia em que eles presenciam o túmulo vazio. Sem a presença do cadáver. Não está ali, ele ressuscitou. Eles ficam na expectativa de encontrar o Senhor. Só 8 dias depois que, na verdade, os apóstolos vão encontrar Jesus. Ele aparece primeiro, a primeira pessoa que ele vai aparecer é para Maria Madalena, no dia do domingo da ressurreição. Maria Madalena vai lá, né? E aí ela vê que o túmulo estava vazio. E aí Jesus chega por trás dela e fala, Maria. E ela diz, onde foi que colocaram o meu Senhor, né? Onde é que está o corpo do meu Senhor? E ela achando que fosse o jardineiro. E aí ele fala, Maria. Aí ela responde, Rabuni, que quer dizer mestre, né? Então ela vê que o Senhor estava ali. Ela corre até o encontro do Senhor. O Senhor, não me toques, não chega perto. Vai e diz para os meus irmãos. E aí ela volta e fala que viu o Senhor, né? Mas aí ele não aparece logo em seguida para os apóstolos. Não. Ele não aparece logo em seguida para os apóstolos, não. Ele aparece para 2 discípulos no caminho de Emaús, que fica a alguns quilômetros de Jerusalém. Aparece primeiro para Maria Madalena, depois para esses discípulos que estão tristes, saindo de Jerusalém, voltando para Emaús, porque Jesus havia fracassado como profeta e pegou a pior das condenações, que foi a morte de cruz. A pior da época de Jesus era essa. E aí voltaram entristecidos e Jesus aparece para eles na beira do caminho. Só que eles não reconhecem Jesus. Isso é um dado teológico, porque o corpo ressuscitado de Jesus é um corpo glorificado. Não é aquela carne... aquela carne material, não. É um corpo glorificado, é uma carne glorificada, que vai acontecer com todos nós quando ressuscitarmos também. Então, eles não reconhecem Jesus. Jesus olha para eles e diz, o que vocês iam conversando durante o caminho? Tu és o único de Jerusalém que não sabe o que aconteceu por esses dias?
Jesus, profeta, foi crucificado. Algumas das nossas mulheres que andam conosco disseram que viu o túmulo vazio. Aí Jesus olha para eles e diz: como vocês são lentos e sem inteligência, né? E aí ele começa a falar das escrituras, desde o início. E aí quando eles estavam indo embora, Jesus fez que ia embora também. Quando eles estavam saindo para um canto, Jesus foi para outro. E aí eles dizem assim: fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem chegando. E aí eles vão cear. E ali no partir do pão, eles reconhecem Jesus. Eles reconhecem Jesus e... É ele. É ele. As mulheres têm razão, é ele. Elas estão falando a verdade, né? Ele está aqui, vamos dizer para os apóstolos. Mas você não se lembra que enquanto ele falava para a gente, o nosso coração ardia, né? Eles diziam um para o outro. Então, depois que Jesus aparece para os 12, para os 11, né? Porque Tomé não estava na primeira aparição do ressuscitado. Só 8 dias depois é que Tomé vai ver Jesus. Ele não acreditava que Jesus estava ressuscitado, né? Na verdade era assim, não é que ele não acreditava, ele queria acreditar. Mas ele viu o Senhor crucificado, ele viu o fracasso da missão do Senhor. Ele foi condenado. É tipo assim, era não... difícil mais para ele acreditar do que os outros. Né? É bom demais para ser verdade, né? Contem outra, eu vi o Senhor, né? Vocês estão querendo se consolar aí com uma coisa que não existe. Eu gostaria muito de acreditar que ele está vivo, mas aceitem. Tipo assim, aceita que dói menos, né? Então, ele está vivo? Tá bom. Só vou acreditar quando eu ver as chagas deles e quando eu colocar a mão na ferida do lado. Quando Jesus aparece, a primeira coisa que ele fala para Tomé: vem aqui, Tomé. Tá as chagas aqui. Coloca o dedo aqui do lado. Tomé cai, se prostra e diz: meu Senhor e meu Deus. Então, ele sabia, ele queria acreditar naquilo. Se de fato Tomé não acreditasse, ele teria ido lá e tinha colocado o dedo nas chagas. Teria comprovado. Eu só acredito se eu ver mesmo, se eu tocar. Ele viu e acreditou. Então, tudo isso está dentro desse domingo santo, que é o domingo da ressurreição, da aparição de Jesus. E é um domingo também que celebramos a ressurreição, uma nova vida, né? Nós somos chamados a ressuscitar. Toda vida nova, na nossa história, quando Deus operar a sua salvação em nós seremos ressuscitados. A nossa carne vai ser glorificada. Mas a ressurreição, ela pode acontecer de modo espiritual, alegórico, por assim dizer, na nossa vida cotidiana. Existem pessoas que se encontraram com Jesus ressuscitado, mesmo depois de 2000 anos, e que tiveram uma ressurreição. Deixaram de ser aquilo que elas eram antes por amor a Jesus Cristo, porque aquilo já não satisfazia mais. O anseio, o desejo do coração em querer mais, em se entregar mais, sabe? Porque dentro do ser humano tem um vazio. E esse vazio tem um tamanho do infinito. E ele só pode ser preenchido com alguém que seja infinito. E esse alguém é Cristo. Então, sim, quando alguém encontra Cristo, ele ressuscita. Ele tem uma vida nova. E o próprio Paulo diz isso. Se eu não me engano, é na carta aos Efésios, que ele diz assim, que ele foi achado em Jesus Cristo. Não foi nem ele que se encontrou com o Senhor, foi Cristo que encontrou ele no caminho da vida dele. Ele estava passando e Cristo vai lá, encontra, toma ele para ele e ele ressuscita também. Então, uma mudança de vida, querendo ou não, é uma ressurreição, essa vida nova. É uma vida nova. Padre, hoje, sábado de Aleluia, foi um momento muito especial do nosso Pode Ver, ter recebido o Senhor aqui, agradecer demais por o Senhor ter aceito o nosso convite. Eu saberia, já estava prevendo que seria um momento muito especial, como foi, mas nós estamos encerrando o nosso podcast e quero deixar o Senhor à vontade para suas considerações finais, uma mensagem aí para todos os nossos amigos de Marabá. Quero fazer um convite a todos vocês para conhecer o Santuário Eucarístico de São José Operário no quilômetro 7. É uma igreja enorme no meio de uma periferia e aquela construção daquela igreja foi um verdadeiro milagre. Então eu quero que você presencie, quero fazer esse convite para que você presencie
esse milagre com os seus próprios olhos. Nós estamos nos aproximando da nossa festividade de São José Operário, vai começar agora terça-feira, dia 22, e vai até o dia 30. No dia 1º é o dia de São José Operário. 3 e 4 são as nossas festas sociais, as nossas noites sociais. Então, se você quiser fazer parte desse momento conosco, fique à vontade. E nós estamos vendendo um bingo, eu não sei se eu posso fazer Pode aqui. ficar à vontade. Nós estamos vendendo um bingo, que é o principal prêmio é um carro. E tem outros prêmios também. Agora, me perdoem, eu não consigo lembrar os outros prêmios, mas os nossos patrocinadores muito generosos também nos ajudaram. Mas o principal prêmio é o carro e custa R$20. Você pode adquirir essa cartela na Secretaria Paroquial, lá no quilômetro 7, para ajudar a gente a terminar de construir a nossa igreja e fazer todo o projeto artístico dela. E eu agradeço de coração ao Vitor, a TV Vitória, toda a sua equipe, por esse convite maravilhoso. Contem conosco, contem comigo. Sempre que precisar e a gente tiver disponibilidade, estiver ao nosso alcance, nós estamos aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês e feliz Páscoa para todos. Muito obrigado, padre. Nós também estamos à disposição, caso queira fazer no nosso programa Informa Cidade também a divulgação do bingo, seria interessante, nós estamos à disposição. Quero agradecer também a Cláudia Barbosa Santos, que foi que nos orientou em relação... A intermediadora. Intermediou, né? Falando, o Padre Mateus é uma pessoa excelente que possa vir conversar sobre o assunto. Agradecer o Padre Mateus Barbosa. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesse sábado especial, a todos. Um excelente domingo de Páscoa e nós estamos com um compromisso marcado para o próximo sábado ao meio-dia aqui no Pode Ver, o podcast da TV Vitória, canal 22.1. A todos um feliz sábado de aleluia e um excelente domingo de Páscoa. Até lá.